Eu sou Nova. Eu sou Aloy, e este é o Edit Stack Daily. O Nemotron 3.5 Lightning da NVIDIA chegou no Open Router com 3 bilhões de parâmetros ativos extraídos de um modelo Mystery of Experts de 30 bilhões de parâmetros. Apenas parte da rede processa cada token, mirando o alto throughput sem ativar tudo a cada vez. Ele também aceita 262.144 tokens de uma vez. Então históricos longos de agentes e grandes coleções de documentos ganham consideravelmente mais espaço. E modelos especializados estão se tornando produtos que as pessoas podem acessar onde já trabalham. Equipes de segurança podem acessar os modelos Daybreak da OpenAI através do Amazon Bedrock. O novo modelo Copilot da Microsoft pode interpretar capturas de tela junto com código. Criadores de vídeo podem gerar clipes curtos e multishot com pesos abertos em hardware NVIDIA. Ok, isso é uma mudança real. Esses modelos não são apenas demos procurando um destino. Hoje vocês vão ouvir sobre anúncios entrando no ChatGPT, Zapier e Vard Atlantic usando o ChatGPT Work, Mistral montando uma stack de inteligência artificial soberana europeia, e o Google movendo um sistema de pesquisa médica para consultas de vídeo ao vivo. Além do cutoff de modelo do GitHub em setembro, 3 projetos de agentes open source bem ativos, o pipeline audiovisual do Minimac H3, e a tentativa da CareX de tornar modelos de radiologia mais úteis clinicamente em vez de apenas mais fluentes. A NVIDIA listou o Nemotron 3.5 Lightning no Open Router como modelo aberto focado em trabalho de agentes de alto throughput e tarefas especializadas. Ele usa um design Mystery of Experts. A rede completa contém 30 bilhões de parâmetros, mas apenas 3 bilhões estão ativos para um dado token. Em palavras simples, cada parte de um prompt viaja através de uma seleção menor de componentes especializados em vez de ativar toda a rede a cada vez. Isso pode reduzir o custo de computação por resposta enquanto mantém um pool mais amplo de capacidades aprendidas. O Open Router lista uma janela de contexto de 262.144 tokens, capacidade suficiente para repositórios substanciais, históricos longos de clientes, coleções de relatórios ou sessões estendidas de agentes. A NVIDIA não está posicionando o Lightning como o maior modelo de raciocínio possível. Ela está posicionando um footprint ativo pequeno para cargas de trabalho onde volume, latência e custo importam, classificação repetida, recuperação, sumarização, seleção de ferramentas e os muitos passos intermediários que um agente pode realizar antes de produzir uma resposta final. O que é mais útil do que mais uma afirmação de contexto enorme significa inteligência enorme. Um agente pode precisar resumir registros de suporte, classificar documentos, preservar instruções ou chamar ferramentas repetidamente sem pagar taxas de modelo premium a cada passo. A divisão de 3 bilhões ativos e 30 bilhões totais do Lightning é projetada para esse território. Mas eu não compro as especificações como prova de que ele vai lidar bem com cada sessão longa. Um modelo pode aceitar 262.000 tokens e ainda assim ignorar uma qualificação profunda na entrada, e o roteamento de especialistas ajuda apenas quando continua escolhendo os componentes certos conforme a tarefa muda. O Open Router torna o modelo fácil de acessar através de uma API, enquanto a caracterização de modelo aberto deixa espaço para outras escolhas de deployment. A evidência decisiva virá do trabalho real de agentes envolvendo recuperação, mudança de instruções, históricos longos e uso repetido de ferramentas. Se o Lightning se sair bem lá, ele pode se tornar o trabalhador barato lidando com etapas rotineiras enquanto modelos maiores tomam as decisões mais difíceis. Essa divisão de trabalho é onde a eficiência do Mystery of Experts fica genuinamente interessante. A NVIDIA está chamando atenção para a inteligência artificial local durante todo o agosto, mas algo específico foi lançado aqui, ou isso é marketing de ecossistema vestindo uma jaqueta muito entusiasmada? É principalmente um resumo e uma declaração de direção. O post de 11 de agosto da NVIDIA aponta para seus modelos abertos mais recentes, incluindo o trabalho em torno do Nemotron, além de software, aplicações, parceiros e comunidades construindo agentes locais. A fonte em si não anuncia uma nova versão de modelo, API ou ferramenta com changelog.
Em vez disso, ela agrupa o ecossistema sob uma mesma bandeira e argumenta que inteligência artificial capaz pode rodar cada vez mais em hardware controlado pelo usuário em vez de, exclusivamente através de um serviço hospedado. Isso pode significar entusiastas construindo assistentes privados, desenvolvedores modificando modelos abertos, ou organizações mantendo dados sensíveis mais próximos de suas próprias máquinas. Os lançamentos concretos estão em projetos de comunidade vinculados e posts posteriores, não neste overview. Então, não há um produto misterioso escondido atrás do confete. Justo, e essa distinção importa. Agentes locais se tornando práticos seria empolgante, a evidência tem que vir dos modelos, times e aplicações por baixo da campanha. O Nemotron Lightning dá à mensagem uma âncora concreta porque combina distribuição aberta com um footprint ativo pequeno. O modelo de vídeo que vamos abordar depois fornece outra, embora essa seja uma carga de trabalho muito diferente. A NVIDIA se beneficia sempre que mais inteligência artificial roda em hardware NVIDIA, então ela está longe de ser uma observadora neutra. Ainda assim, um impulso coordenado pode facilitar a descoberta de trabalho espalhado. O desenvolvimento útil é o número crescente de projetos que mantém pesos, dados e execução mais próximos das máquinas das pessoas. Isso pode apoiar privacidade, customização, operação offline e independência de uma única interface hospedada, embora nenhum desses benefícios chegue automaticamente. O resumo de agosto mostra para onde a NVIDIA quer que o mercado se mova. O software do Trail mostrará se agentes locais se tornam mais fáceis de operar ou permanecem como uma coleção de partes impressionantes. Os modelos de cibersegurança Daybreak da OpenAI agora estão disponíveis através do Amazon Bedrock. Clientes da AWS podem acessar as capacidades focadas em segurança da OpenAI dentro do catálogo de modelos gerenciados que já podem usar para outras cargas de trabalho de inteligência artificial. Uma organização de segurança padronizada no Bedrock não precisará de uma plataforma de modelos completamente separada simplesmente para acessar o Daybreak. O anúncio também estabelece o Bedrock como um canal de distribuição para o trabalho de cibersegurança da OpenAI ao lado dos próprios serviços da OpenAI. Essa é uma move comercial significativa. O Bedrock já coloca provedores concorrentes dentro de um ambiente gerenciado, e a OpenAI está colocando capacidade de segurança especializada nessa prateleira. O público é uma equipe de segurança empresarial trazendo um modelo feito sob medida para um ambiente AWS existente. Acesso consolidado importa quando acordos de nuvem, sistemas de identidade, procurement e controles internos já rodam através de um provedor. Disponibilidade não estabelece adoção. O anúncio não fornece números de uso, precificação detalhada ou resultados de clientes medidos. Ele também não deve ser confundido com acesso ofensivo e restrito. O Daybreak Red é posicionado em torno de pesquisa e teste autorizados. Um catálogo de nuvem major muda a distribuição. Não prova eficácia em um ambiente de segurança específico. O Bedrock pode simplificar identidade, login e procurement em torno do acesso ao modelo, mas cada cliente ainda precisa avaliar como descobertas sensíveis se movem através do seu próprio workflow e onde a revisão humana pertence. A Amazon ganha modelos de segurança diferenciados, enquanto a OpenAI ganha proximidade com empresas que podem não querer outra plataforma standalone. A vantagem pode ser organizacional tanto quanto técnica, capacidade especializada entra através de infraestrutura familiar. Deployments reais agora têm que mostrar qual trabalho equipes atribuem ao Daybreak e se ele encurta investigações sem criar novos pontos cegos. Listagem de catálogo é o início da distribuição, não evidência de que uma equipe de segurança integrou o modelo em resposta a incidentes ou triagem de vulnerabilidade. A OpenAI lançou o GPT-5.6 Cyber em 10 de agosto através do Daybreak Red, um programa de acesso controlado para pesquisa de vulnerabilidades autorizada, validação de exploits e teste de segurança. Não é um modelo geral no seletor comum do ChatGPT. A OpenAI o separou por audiência e propósito porque o trabalho pode ajudar defensores, mas também carrega preocupações óbvias de misuse. Estou feliz que a fronteira apareça na descrição do produto em vez de depois da declaração de capacidade. Um melhor raciocínio sobre vulnerabilidades pode encurtar o trabalho defensivo, mas a mesma habilidade pode ajudar um atacante. O Daybreak Red dá à OpenAI um público definido e propósitos explícitos.
A rota controlada reconhece que trabalho de segurança útil às vezes requer discutir comportamento que sistemas de segurança convencionais evitam. O anúncio não inclui benchmarks independentes, resultados de clientes ou detalhes suficientes para comparar o modelo com ferramentas de segurança estabelecidas. A validação de exploits pode variar desde verificar uma prova de conceito até examinar comportamento em isolamento. O escopo verificado é atividade autorizada, e um modelo de linguagem especializado não substitui scanners, depuradores, sandboxes ou julgamento humano. Essas ferramentas produzem evidências observáveis. O modelo pode ajudar a conectar essas evidências, propor hipóteses ou explicar caminhos de código, mas suas conclusões ainda precisam de reprodução dentro de sistemas controlados. Ainda assim, o lançamento muda como um provedor de fronteira empacota capacidade arriscada, um modelo especializado atrás de uma rota controlada. A questão é se pesquisadores legítimos o acham materialmente melhor em código, comportamento de sistema e evidências incompletas. Controles rígidos podem reduzir misuse, mas também excluir pesquisadores menores. O Daybreak Red tem que apoiar trabalho defensivo sério sem se tornar uma brecha ou uma corda de veludo. Suas regras de aplicação, velocidade de revisão e tratamento de pesquisadores independentes vão importar quase tanto quanto a capacidade bruta do modelo. A OpenAI começou a testar anúncios dentro do ChatGPT, dizendo que conteúdo patrocinado pode ajudar a preservar o acesso gratuito. A empresa faz 4 compromissos: os anúncios serão claramente rotulados, o posicionamento pago não vai influenciar respostas geradas, proteções de privacidade vão se aplicar, e usuários terão controle sobre sua experiência com anúncios. O teste diz respeito ao ChatGPT do consumidor, não há API usada por aplicativos de terceiros. Então pessoas usando o ChatGPT podem ver a mudança imediata. Desenvolvedores não estão subitamente recebendo anúncios dentro de respostas da API. A OpenAI não revelou os formatos completos, regras de posicionamento ou cronograma de lançamento, o que deixa a parte mais visível da mudança, a experiência real, sem resposta. Também deixa em aberto se os anúncios seguem o tópico atual de uma conversa, sinais mais amplos da conta ou um sistema contextual mais limitado. E sim, sou cético até vermos esse posicionamento. A independência das respostas é fácil de prometer e mais difícil de tornar legível. Uma página de busca pode colocar um anúncio em uma caixa marcada. Um sistema conversacional produz respostas fluidas que as pessoas podem tratar como conselhos pessoais. Se material patrocinado aparecer perto de uma recomendação de produto, a linha entre "o modelo sugeriu isso" e "alguém pagou para estar aqui" precisa permanecer inconfundível. Privacidade merece escrutínio igual porque conversas podem revelar preocupações de saúde, planos financeiros, intenções de viagem e interesse de compra antes de alguém ter decidido comprar qualquer coisa. Anúncios podem subsidiar acesso gratuito, o que é um benefício real. Eles também alteram a relação de confiança em torno de um produto cujo valor depende de as pessoas acreditarem que uma resposta foi gerada para elas e não para um anunciante. Rótulos claros são a condição inicial, não a prova finalizada. Controles vão precisar ser compreensíveis antes de uma conversa sensível começar, não escondidos depois que o direcionamento já aconteceu. O Zapier já é sinônimo de conectar software, então o que sua equipe de marketing realmente deu ao ChatGPT Work? O estudo de caso da OpenAI de 10 de agosto nomeia 3 trabalhos: encontrar e reduzir abandonos no funil de leads, criar ativos de campanha e automatizar relatórios. Isso posiciona a ferramenta em análise, produção de conteúdo e medição recorrente em vez de em um único papel de copywriting. Um funil de leads rastreia como clientes potenciais se movem do interesse inicial em direção à compra, e um ponto de abandono é onde muitos deles desistem. O ChatGPT Work pode ajudar uma equipe a inspecionar essa jornada, transformar descobertas em material de campanha e organizar os relatórios que se seguem. A OpenAI está apresentando um exemplo de cliente, não anunciando uma nova capacidade. O estudo de caso não dá elevação de conversão, horas economizadas, contagem de campanhas ou design de integração detalhado. Ele nos diz como o Zapier agrupou o trabalho, mas não o tamanho dos ganhos. Isso torna evidência de adoção dentro de uma empresa de automação reconhecível, não prova de um resultado quantificado. E o agrupamento ainda é útil. Equipes de marketing frequentemente compram produtos de inteligência artificial separados para análise de funil, geração criativa e relatórios, e então desperdiçam tempo movendo o contexto entre eles.
O exemplo do Zapier sugere que o ChatGPT Work está sendo vendido como um ambiente compartilhado onde tarefas relacionadas permanecem conectadas. Um problema de funil pode influenciar material de campanha, e atividade de campanha pode alimentar relatórios sem reconstruir todo o contexto. Dado o negócio de automação do Zapier, sua adoção interna carrega mais peso que um testemunho genérico, mas eu queria números antes de chamar de sucesso. Menos leads desapareceram? Campanhas lançaram mais rápido? Relatórios automatizados reduziram trabalho, ou as pessoas gastaram esse tempo corrigindo-os? A notícia concreta é mais estreita. A equipe de marketing do Zapier moveu trabalho recorrente em 3 etapas vinculadas para o ChatGPT Work. Isso é adoção significativa, só não uma volta da vitória medida. A Vard Atlantic está colocando o ChatGPT Work na frente de equipes responsáveis pela jornada do cliente. A companhia aérea diz que funcionários o usam para pesquisa, planejamento de produtos e decisões conectando informações através da experiência de um viajante. Equipes de produto, marketing e serviço podem contribuir para o mesmo quadro em vez de reconstruí-lo a partir de fatias departamentais. Isso é mais interessante que outro bot de viagem voltado para passageiros. A Vard Atlantic está começando nos bastidores, onde equipes decidem o que a experiência deve se tornar. Um espaço de trabalho compartilhado poderia conectar pesquisa, feedback de serviço e planos antes de um passageiro ver qualquer saída gerada por inteligência artificial. Mas a empresa não publicou tempo economizado ou decisões melhoradas. Então qual é a questão organizacional por baixo do pitch? Se equipes podem acessar e interpretar as mesmas informações, registros de serviço, dados de marketing, pesquisa e planos podem ter permissões e definições diferentes. O ChatGPT Work pode fornecer uma superfície comum, mas não pode reparar dados fragmentados ou propriedade nuclear. Conectar documentos pode expor desacordo em vez de resolvê-lo. Software permanece incapaz de curar um organograma através de proximidade inspiracional. Uma companhia aérea também lida com dados de viagem e identidade excepcionalmente sensíveis. Então o espaço de trabalho útil tem que respeitar limites de acesso enquanto ainda junta contexto suficiente para ajudar. Isso se constrói sobre o uso do Zapier. Ambos posicionam o ChatGPT Work através de atividades vinculadas, não como uma caixa de prompt isolada. O Zapier junta análise de funil, campanhas e relatórios, a Vard Atlantic junta pesquisa, planejamento e decisões. Nenhum fornece métricas difíceis. Se o resultado melhora decisões ainda depende de acesso, qualidade de dados e julgamento humano. A próxima evidência crível seriam ciclos de pesquisa mais curtos, menos transferências duplicadas e exemplos onde o contexto conectado mudou uma decisão concreta de cliente. A Mistral está combinando inferência em região, modelos de pesos abertos e nova capacidade de computação europeia destinada a uso de longo prazo. Ela apresenta esse pacote como uma stack de inteligência artificial soberana. A inferência em região mantém requisições dentro da geografia relevante, enquanto pesos abertos permitem que organizações inspecionem ou hospedem modelos sujeito a requisitos de licenciamento e técnicos. Soberano pode soar como uma bandeira envolta em um data center, mas as preocupações são concretas. Governos e empresas reguladas se importam com onde a informação é processada, quais leis a governam, quem controla a infraestrutura e se podem continuar operando se um provedor estrangeiro mudar os termos. A Mistral diz que pode abordar modelos, hospedagem e capacidade juntos. Eu não compro o pitch de soberania completa até a Mistral nomear jurisdições, detalhes de infraestrutura e compromissos de clientes. A Europa não é uma zona legal intercambiável. Requisitos de localização de dados variam, e auto-hospedagem cria custos operacionais substanciais. O anúncio fornece um roadmap, não prova de que toda a organização pode imediatamente mover cargas de trabalho de produção para uma configuração local ideal. Compradores também vão precisar de clareza sobre atualizações de modelo, disponibilidade de serviço, resposta a incidentes e o que acontece quando uma carga de trabalho cruza fronteiras durante failover. Ainda assim, a Mistral está competindo em controle e não apenas em pontuações. Uma agência pública pode valorizar pesos inspecionáveis e infraestrutura regional mesmo que outro modelo lidere um benchmark. Jurisdições específicas, capacidade disponível, contratos e implantações assinadas vão determinar se o pacote muda procurimente.
Isso se conecta com o push local da NVIDIA em uma escala diferente, controle em uma workstation versus controle através de infraestrutura regional. Se a Mistral puder unir essas camadas sob compromissos operacionais claros, soberania se torna uma propriedade de implantação em vez de um rótulo de marketing. O GitHub Enterprise Server 3.22 está disponível como Release Candidate, a etapa de prévia antes da disponibilidade geral da plataforma auto-hospedada do GitHub. O anúncio destaca uma capacidade específica: administradores podem configurar o Copilot CLI no deployment. Isso dá às organizações que usam o GitHub Enterprise Server uma superfície de gerenciamento para a ferramenta de codificação dentro do seu ambiente. A fonte menciona capacidades mais amplas da plataforma, mas não as enumera no resumo disponível. Então não há base aqui para afirmar uma coleção maior de mudanças de comportamento ou integração. Um Release Candidate também dá aos administradores tempo para testar upgrades, políticas e integrações antes de tratar o Brent como pronto para produção. Esse rótulo de prévia importa porque o GitHub Enterprise Server serve empresas que mantêm hospedagem de código no local ou em nuvem privada. Esses ambientes frequentemente impõem controles administrativos mais rigorosos do que o serviço público. A configuração do Copilot CLI aparecendo no nível de administrador reflete essa realidade. Uma empresa quer configurações gerenciadas centralmente em torno de acesso e provisionamento, em vez de cada desenvolvedor improvisando independentemente. Mas não, a manchete não estabelece comportamento exato de permissões, mudanças de segurança ou detalhes de compatibilidade. As notas de release do GitHub têm que conter qualquer coisa além dessa capacidade nomeada. A notícia concreta é um Release Candidate para a plataforma auto-hospedada e uma superfície de configuração administrativa para o Copilot CLI, não um cheque em branco para inventarmos o resto. Equipes avaliando devem comparar o candidato contra seus limites existentes de autenticação e rede antes da disponibilidade geral. 10 de setembro é a data firme. O GitHub vai descontinuar o MyCode 1 Flash de toda a experiência do GitHub Copilot e nomeia o MyCode 1.1 Flash como sucessor. Tem algo mais escondido no aviso? Não. O post de 11 de agosto do GitHub fornece a data de descontinuação, modelo de saída e substituição sugerida. Não fornece números de benchmark, preços, contexto de tamanho ou comportamento detalhado de transição, então o calendário é a notícia. Qualquer configuração do Copilot que selecionar explicitamente o modelo mais antigo vai enfrentar uma fronteira de disponibilidade alterada no corte. Fluxos de trabalho, usando o roteamento automático, podem se comportar de forma diferente, mas o aviso não explica como. E embora o sucessor tenha um anúncio separado com visão nativa, esse aviso de depreciação não estabelece equivalência de desempenho. O GitHub está dizendo qual modelo substitui a opção antiga, não provando que se comportam de forma idêntica. Equipes com orientação interna construída em torno do modelo que está saindo agora têm uma janela finita para revisitar essa orientação. O que expõe a tensão entre conveniência hospedada e rotatividade de modelos. O Copilot pode adicionar modelos rapidamente, mas uma dependência nomeada pode desaparecer em um cronograma fixo. O GitHub pelo menos forneceu uma data e sucessor direto em vez de remover silenciosamente a escolha. A parte desconfortável é que a seleção de modelo de um mês se torna um evento de manutenção no mês seguinte. 10 de setembro encerra o modelo Flash antigo em todo o Copilot. Isso pode afetar preferências salvas, documentação, comparações internas e qualquer trabalho construído em torno de uma opção explicitamente nomeada. Uma comparação de qualidade significativa tem que vir das capacidades divulgadas do sucessor e do uso observado, não de suposições anexadas a um decimal. Convenientemente, o sucessor tem uma capacidade nova bem clara. O aviso é útil precisamente porque transforma a rotatividade vaga em um prazo que organizações podem planejar. O MyCode 1.1 Flash da Microsoft está sendo implementado no GitHub Copilot com suporte de visão nativa. O modelo de codificação pode interpretar imagens além de texto e código. Um desenvolvedor pode fornecer uma captura de tela de erro, mockup de interface ou diagrama desenhado à mão sem traduzir cada detalhe visual em prosa. A Microsoft também afirma qualidade de codificação melhorada, mas o anúncio não fornece detalhes completos de benchmark. Ok, isso é genuinamente útil. O trabalho de software frequentemente começa com evidência visual, um layout quebrado,
erro de navegador, exportação de design ou esboço de quadro branco. Manter a imagem e o código em uma conversa evita uma descrição manual com perdas. Também dá contexto para o GitHub direcionando usuários para longe do modelo que está sendo descontinuado, embora o aviso de depreciação não prometa comportamento idêntico. Eu ainda separaria inspecionar uma imagem de corrigir software. Uma captura de tela pode revelar um overlap sem expor a regra de estilo, condição do navegador ou transição de estado causando isso. Um mockup pode guiar um componente sem especificar acessibilidade ou cada breakpoint responsivo. Visão fornece evidência. Não transforma pixels em requisitos completos nem prova a afirmação mais ampla de qualidade. O fluxo de trabalho mais forte conectaria a imagem ao contexto do repositório, saída de runtime e um teste reproduzível em vez de tratar a captura de tela como relatório de bug completo. Mas o modelo agora pode discutir a tela real ao lado do código relevante. Um relatório de bug visual pode começar com o que aconteceu, e um diagrama pode esclarecer relações desconfortáveis de descrever linha por linha. A implementação pode ser escalonada. Entendimento nativo de imagem é adição verificada. Melhorias mais amplas de qualidade permanecem como afirmação da Microsoft. Isso é mais do que um nome de substituição, é um novo modo de entrada dentro do Copilot. Pode ser especialmente útil para regressões de interface, gráficos gerados, esboços de arquitetura e logs capturados como imagens, desde que os usuários ainda verifiquem a mudança de código resultante. A AMIA começou como um sistema de diálogo médico-textual. A pesquisa do Google agora estende para conversas de vídeo clínico em tempo real, onde processa o rosto de uma pessoa, voz, tempo e tom enquanto responde ao vivo. Isso torna a interação mais rica e mais exigente. Pausas, expressões, hesitação e latência podem moldar uma consulta. O Google descreve um estudo pioneiro, mas ele aconteceu em ambientes simulados em vez de com pacientes reais. Essa fronteira é central. Uma consulta controlada pode mostrar se uma inteligência artificial sustenta a conversa e responde a pistas audiovisuais. Não pode reproduzir cuidado envolvendo doença real, registros incompletos, emergências, consentimento e responsabilidade. Vídeo pode ajudar pessoas que têm dificuldade para digitar históricos detalhados, mas cria mais formas de interpretar mal alguém e mais informação sensível para proteger. Um franzir de testa pode refletir dor, confusão, má iluminação ou nada clinicamente relevante. Uma mudança de tom pode importar, ou pode ser ruído de fundo e atraso de rede. Baixa latência melhora a conversa, mas velocidade confiante não é precisão clínica. O sistema também tem que manter contexto enquanto o áudio e vídeo chegam continuamente, um peso técnico diferente de responder a um prompt de texto completo. Exatamente. As pessoas não devem colapsar. Fez uma consulta realista e pronta para tratar pacientes. O Google mostrou a AMI lidando com trocas simuladas mais ricas, não estabeleceu autoridade clínica autônoma ou uma taxa de erro específica no mundo real. Participantes diversos, comparação profissional, proteções de privacidade, avaliação prospectiva e responsabilidade por erros permanecem em aberto. O trabalho é empolgante porque conversa clínica ao vivo é difícil, e preocupante pela mesma razão. Um sistema de vídeo vê um rosto e ouve angústia, o que pode tornar confiança mal depositada mais persuasiva. Esse é um marco de pesquisa, não um médico digital entrando em cuidado rotineiro. Qualquer papel prático precisaria de escalação clara para clínicos quando o sinal é ambíguo ou o risco é alto. O LTX 2.5 traz um modelo de vídeo de pesos abertos para fluxos de trabalho locais acelerados por NVIDIA. Suas capacidades publicadas incluem clipes de até 6,8 segundos, geração nativa multishot e suporte ao ConfUI. O ConfUI conecta geração e etapas de processamento de mídia em fluxos de trabalho visuais reutilizáveis. Geração multishot permite que o modelo produza uma sequência com mais de uma tomada em vez de tratar cada clipe como isolado. Isso é atraente porque criação de vídeo frequentemente significa pular entre geradores hospedados, editores e ferramentas de processamento. Pesos abertos oferecem mais controle sobre onde a geração roda, enquanto o ConfUI coloca o modelo em um ecossistema de mídia modular. Um teto de 6,8 segundos não produz um filme, mas múltiplas tomadas podem ajudar a criar storyboards, transições, anúncios e pré-visualização onde continuidade importa.
A fonte não estabelece cada requisito de hardware, condição de licença ou afirmação de qualidade de produção. Aceleração NVIDIA não é a mesma coisa que rodar bem em cada placa, e vídeo local pode exigir memória substancial. Pesos abertos melhoram acesso e inspectabilidade, não garantem operação barata, saída rápida ou personagens consistentes. A taxa de transferência real vai depender de resolução, precisão, memória e o resto do fluxo de trabalho ao redor da geração. A campanha de inteligência artificial local da NVIDIA agora tem algo tangível por trás dela. Um criador pode preservar nodes editáveis do ConfUI e gerar material curto com múltiplas capturas sem depender de um serviço hospedado. Duração, demandas de hardware e continuidade continuam sendo limitações. O Nemotron Lightning foca em trabalho repetitivo de agentes, o LTX 2.5 foca em produção criativa. Juntos, eles explicam por que a NVIDIA está empurrando um ecossistema em vez de um modelo heróico. O grafo editável importa porque a geração se torna um estágio reproduzível entre prompts, imagens de referência, upscaling, trabalho de cor e exportação em vez de uma interação web descartável. Keras é uma abordagem de pesquisa em radiologia destinada a levar modelos de visão-linguagem além de relatórios plausíveis. Ele combina raios-x de tórax e linguagem clínica com sinais de treinamento extras, recompensas alinhadas ao raciocínio desejado, predições calibradas e ferramentas de medição. Calibração significa que a confiança deve corresponder mais de perto à frequência com que o modelo está correto. Isso importa porque linguagem medicamente fluente ainda pode estar perigosamente errada. Eu gosto que a pesquisa vise utilidade em vez de eloquência. Radiologia envolve achados, medições, comparações e incerteza. Um modelo que escreve prosa polida mas inventa uma medição é pior do que um que admite que não consegue dizer. Keras usa orientação de tarefas clínicas relacionadas e ferramentas de medição quando uma pergunta precisa de uma resposta quantitativa. Isso empurra em direção à evidência em vez de linguagem que apenas soa clínica. Clinicamente útil é o objetivo, não o status de implantação. Nada apoia tratar Keras como pronto para diagnóstico não supervisionado. Raios-x de tórax variam com equipamento, posicionamento, populações e configurações, então a calibração pode enfraquecer em outros lugares. O uso de ferramentas adiciona outra dependência. O modelo deve escolher a ferramenta certa, aplicá-la à região correta e interpretar o resultado. Uma medição precisa ainda pode ser atribuída à estrutura errada. Validação externa importa porque uma pontuação de confiança aprendida com imagens de um hospital pode não transferir claramente para dispositivos e mix de pacientes de outro hospital. Ele se combina perfeitamente com o AMI. A AMI adiciona sinais humanos em tempo real. Keras tenta tornar o raciocínio de imagem mensurável e consciente de incerteza. Ambos reconhecem que inteligência artificial médica precisa de mais do que texto fluente. Nenhum remove clínicos, avaliação prospectiva ou responsabilidade. A questão decisiva é se os ganhos persistem em condições diversas sem aumentar o viés de automação. Ferramentas melhores devem tornar a incerteza mais fácil de ver, não apenas fazer os relatórios soarem mais certos. Um sistema útil ajudaria um radiologista a inspecionar a evidência por trás de um achado e reconhecer quando a confiança do modelo é mal suportada. 3 repositórios estão atraindo atenção. O Nanobot da Cudes é um framework de agente Python auto-hospedado com interface web, ferramentas, memória, automação, fluxos de trabalho multi-agente, aplicativos de chat e suporte a Model Context Protocol. O Nanobot tem cerca de 46.884 estrelas, versão 0.3 em julho, e foi atualizado em 12 de agosto. Seu apelo é a funcionalidade ampla em um pacote leve. Codebase Memória MCP e FastMCP abordam a camada de ferramentas de direções opostas. Codebase Memory constrói um grafo de conhecimento de código persistente e tem cerca de 38.653 estrelas, aumento de 7.799 em 30 dias. Seus mantenedores alegam suporte a 158 idiomas, consultas sub-milissegundo e 99% menos tokens. Essas alegações precisam de reprodução independente. FastMCP tem cerca de 27.187 estrelas e cresceu pouco mais de 1.000 em 30 dias. Um fornece compreensão de código, o outro ajuda desenvolvedores Python a criar servidores e clientes MCP. Juntos, eles se parecem com um ambiente de agente.
contexto de repositório durável e uma interface de ferramenta Python. Eles podem servir sistemas compatíveis com MCP, incluindo o agente de codificação inteligência artificial baseado em Terminal Cloud Code e o agente de codificação baseado em Terminal Codex. Um protocolo compartilhado não garante interoperabilidade, mas o trabalho open source está convergindo para conexões de ferramentas reutilizáveis. A contagem de estrelas do nanobot mostra apetite por agentes autohospedados, enquanto o ganho do codebase memória aponta para a demanda por compreensão persistente de repositório. Nemotron 3.5 Lightning é um modelo selecionado. Um sistema de mistura de especialistas NVIDIA aberto com 3 bilhões de parâmetros ativos de 30 bilhões no total e uma janela de contexto de 262.144 tokens através do Open Router. A NVIDIA o posiciona para agentes de alto throughput e trabalhos especializados. A combinação notável é uma pequena pegada ativa, contexto longo e acesso hospedado direto, não uma prova de que ele supera modelos de raciocínio mais pesados. Minimax, H3 está em alta como modelo aberto de geração de mídia com 3.653 curtidas e mais de 59 mil downloads. Suas tarefas incluem texto para vídeo, imagem para vídeo, vídeo para vídeo e fluxos de trabalho produzindo vídeo e áudio a partir de texto, imagens ou footage. Suporte a diffusers e safetensores o coloca perto de pipelines de modelos abertos estabelecidos em vez de atrás de uma interface hospedada. Ok, essa amplitude é empolgante. A H3 pode transformar vários tipos de entrada em saída audiovisual em vez de servir um caminho estreito. A operação local ainda depende de licença, suporte de runtime e requisitos de hardware. Os downloads mostram interesse, não qualidade de produção garantida. Ao lado do LTX 2.5, mostra inteligência artificial criativa aberta se expandindo em fluxos de trabalho adaptáveis de vídeo e áudio. O LFM 2.5 2.6B Gulfo da Liquid Inteligência Artificial, em alta no Hugging Face, passou de 111 mil downloads como modelo compacto para runtimes locais comuns. Combine-o com a inferência em região da Mistral, modelos abertos e nova infraestrutura europeia para inteligência artificial soberana. Liquid coloca controle perto do dispositivo, enquanto Mistral tenta fornecê-lo em escala regional. A depreciação do MyCode 1 Flash do GitHub é a contrapartida de ambos. O modelo deixa toda a experiência Copilot em 10 de setembro, com o MyCode 1.1 Flash nomeado como seu sucessor. O pacote local compacto da Liquid e o stack regional da Mistral ambos enfatizam controle sobre onde os modelos rodam. O GitHub mostra o trade-off no lado hospedado, acesso conveniente, mas disponibilidade segue o calendário do provedor. Para os detalhes das fontes por trás da pesquisa, lançamentos, modelos e projetos, veja as notas do programa em tobionfitnesstech.com. Obrigado por ouvir. Voltamos em breve.